Olá, boa noite. Bem, na verdade o motivo de eu gravar esse vídeo aqui, essa mini aula, é sobre um problema que nós vivenciamos, que eu vivencio, e que de alguma forma, alguns amigos meus têm perguntado como é que eu consigo lidar tão bem com determinadas situações ou determinadas conversas que são tão estressantes e trazem um ambiente tão estressante para o ser humano, para a pessoa, como, por exemplo, um feedback para um profissional, uma conversa com um familiar. Não sei quem sabe, mas quem não souber, meu nome é Edgar, eu sou médico, eu sou especialista em terapia intensiva, e um dos meus papéis, às vezes, é dar notícias que não são tão boas. Então, eu dou notícia, às vezes, de familiares que vão eventualmente falecer, que estão tendo um desfecho negativo, e algumas vezes também eu dou notícias ou eu falo com familiares sobre disclosure, que é falar sobre erros que aconteceram na assistência. Então, isso, se você não sabe, nunca ouviu falar essa palavra, você pode pesquisar sobre ela, que é uma prática que vem ganhando forma e vem ganhando intensidade hoje na assistência. Falar sobre erros, falar sobre eventos que aconteceram. E cada vez mais nós vamos nos afunilando para esse tema. Esse tema se chama conversa crucial, ou seja, uma conversa onde os nervos estão à flor da pele. E esse momento é um momento muito delicado que existe, você querendo ou não, você aceitando ou não, você estando preparado ou não, ele existe, vai existir na sua vida. Seja no seu ambiente profissional, seja no seu ambiente familiar, seja no seu ambiente social, seja onde quer que você esteja, em algum momento você já se deparou com uma conversa como essa. E você pode virar agora e falar: "Não, eu acho que não, não sou muito disso, não sou muito de brigar". E é aqui que eu quero tocar o ponto principal do que é uma conversa crucial e talvez essa seja a melhor figura que ilustre uma conversa desse nível. Conversa crucial, eu gosto de figura porque eu costumo comentar que ela é uma tourada. Não só pela dificuldade, pela gravidade que tem, pela situação em si que tem, pelo risco que tem, mas por um motivo principal, porque a tourada ela só existe porque o touro foca no lençol, porque a hora que o touro focar no toureiro, acabou a tourada. Um exemplo claro disso é por isso que não tem cachorrada, talvez, ou leoada, enfim. Porque, na verdade, o leão ele ia focar no toureiro, na pessoa, no ser humano. Ele não ia focar no lençol. A tourada só existe porque estamos focando, porque o touro foca no lençol. E aqui é uma metáfora que é bem adequada para nós vermos esse ponto e entender uma conversa crucial. Esse aqui é o touro, nós vamos entender que são as pessoas que estão discutindo o problema. O lençol é o que elas acham que é o problema, e o toureiro é o real problema. Eu digo isso porque, na maioria das vezes, as pessoas estão brigando ou estão tendo uma conversa desse tipo porque elas estão focando no lençol. Elas não estão focando na raiz do problema, que às vezes, e muitas das vezes, estão nelas mesmas. Vou dar um exemplo disso. É, certa vez, eu poderia dar inúmeros exemplos, mas me lembrei desse aqui aleatoriamente e quero dar para vocês, que inclusive aconteceu algumas semanas atrás. Uma família reclamou, tinha um familiar que estava reclamando que o seu familiar não estava sendo cuidado dentro da unidade. Mas como assim não está sendo cuidado? Não, ele está sendo maltratado aqui. E por que aconteceu isso? Por um ponto. Ela chegou e ela viu o paciente evacuado dentro de uma UTI. Ele tinha acabado de se evacuar, a equipe tinha feito trabalho, um paciente que estava com uma diarreia, e tinha feito trabalho, já tinha higienizado ele 3 vezes, e eventualmente chegou ali, e naquele momento que chegou, o familiar, ele viu que o paciente estava evacuado, e o que foi que ele fez? Ele pegou então e começou a ficar nervoso e falar com a equipe que vocês não estão cuidando do meu familiar, do meu paciente. E a equipe pega e fala: não, nós estamos cuidando, nós estamos fazendo, assim que o senhor sair, nós vamos fazer. Olha só, eu achei muito engraçado, porque, querendo ou não, a gente foca bem aqui, olha, lençol. As pessoas estão querendo
racionalizar. Ou seja, a luta aqui é pelo que fez, uma pessoa está dizendo que não está sendo cuidado e a outra está dizendo que está sendo cuidado. E aqui a percepção toda está porque eles estão vendo uma fralda evacuada. E o profissional diz, não, isso aconteceu agora, e o familiar, não, isso sempre acontece. E não estão focando no toureiro, que é justamente a percepção do cuidado. Então, eu quero dar só 2 passos aqui principais eu dei aqui como um exemplo, mas eu quero dar só 2 passos principais aqui do porquê e como, na verdade, como reconhecer uma conversa crucial e como iniciar um caminho para sair dela. Não vamos esgotar o assunto, na verdade é só levantar o interesse, dar uma dica inicial para a conversa desse tipo, para os meus amigos aqui que me pediram. Então, o primeiro ponto é, você precisa reconhecer que você está diante de uma conversa crucial. E como reconhecer que você está diante de uma conversa crucial? Primeiro ponto. Olha que coisa bacana. O nosso organismo fala isso. Ele fala com você, ele fala para você que você está numa conversa crucial. Como ele fala isso? Com a ativação do sistema simpático. Talvez possa ser que você não seja da área de saúde. Eu quero explicar para você o que é o sistema simpático de maneira bem breve. O sistema simpático também se chama sistema autônomo, ou seja, independe da sua vontade. Nós temos 2 sistemas que são automáticos no corpo, o simpático e o parasimpático. O simpático é um sistema automático no corpo que ele prepara o ser humano para a luta ou para a fuga. Nessa forma, ele prepara o organismo. Se é lutar ou fugir, ele vai focar no sistema cardiovascular, nos pulmões, na verdade, no sistema cardiopulmonar como um todo, o cardiovascular entra também, e na musculatura. Só por curiosidade, o seu cérebro deixa de receber 30% de fluxo cerebral. Porque, afinal de contas, o cérebro, nesse momento, ele não é importante. Porque você só vai ter 2 respostas automáticas: lutar ou fugir. E se é luta ou fuga, você vai precisar de musculatura e sistema cardiovascular. É isso que você precisa. Imagina, você entrar numa conversa decisiva que vai definir a sua vida. Muitas dessas conversas, que fique claro, pode definir a sua vida, pode definir a sua carreira, pode definir o seu relacionamento, pode definir uma situação com um amigo, ou com uma amiga, ou com uma pessoa. Então, é uma conversa delicadíssima. E, nesse momento, você acaba de receber menos 30% de sangue no seu cérebro. Olha só como o nosso organismo age. Por quê? Porque, na verdade, foi ativada uma situação no seu corpo. Você está numa situação, ou diante de uma situação de perigo. Se você está diante de uma situação de perigo, você tem que lutar ou fugir. Então, o primeiro ponto é reconheça essa reação no seu corpo. E a dica que vem é como reconhecer que o seu corpo está com o sistema simpático ativado. Número 1, boca fica seca. Número 2, você vê o coração palpitar e talvez você sinta até no pescoço a palpitação. Número 3, as mãos tendem a ficar suadas ou você pode suar um pouco mais. Afinal de contas, o sistema cardiovascular está trabalhando com mais intensidade. Então, às vezes, pode dar até um pouco de cólica, mas a reação é a mesma. Ou você vai lutar ou você vai fugir. E existem vários mecanismos de luta e fuga que não necessariamente é o que nós estamos acostumados, mas pode ser até sair de uma conversa ou não querer falar sobre aquele assunto. São mecanismos de luta ou fuga. Então, aqui fica talvez para um próximo momento, para um próximo vídeo nós falarmos sobre isso. O segundo ponto é, após eu reconhecer, meu corpo está assim, eu reconheci que eu estou numa situação de luta ou fuga. Você vai ter agora que desativar isso no seu corpo, que não é fácil. Isso é treinamento. Você desativar isso e você fazer uma pergunta. O que eu quero com essa conversa? Qual é o meu objetivo com essa conversa? Vamos falar do exemplo que eu citei agora há pouco? Um familiar que chega e agride a equipe dentro de uma UTI. Esse familiar que chegou e agrediu a equipe. O meu familiar não está sendo cuidado. Essa é a percepção dele. E o profissional que está ali vai virar e vai falar o quê? Não, ele está sendo cuidado. Olha só, luta. Mas, na verdade, a pergunta que fica aqui é para este profissional. Que agora eu não estou falando do lado familiar, estou falando do lado profissional, que é do lado onde eu estou e onde a maioria dos meus amigos estamos. O que você quer com essa conversa? A pergunta é, você quer estar certo
Ou você quer mostrar o seu serviço, o seu trabalho para aquele profissional, para aquele familiar? Então, saber o motivo e a razão que o leva a uma conversa crucial e como sair dessa conversa crucial pode lhe ajudar a resolver esse conflito. Nesse exemplo aqui citado, que foi um familiar que disse que o paciente está evacuado, o que que aquele familiar quer? Será que ele quer que somente seja trocado a fralda, ou ele quer agredir a equipe, ou ele quer ter a percepção de que o familiar dele está sendo cuidado? E para isso, o que é que eu, como profissional, posso fazer? É de base dessa resposta que você deve lançar mão das suas atitudes para começar a sair dessa conversa de maneira adequada. E, principalmente, fazer amigos. Esse aqui é o principal ponto final que eu queria deixar nesse vídeo. Pessoal, de maneira muito sincera, eu falo para vocês, de graça, de graça, de graça. Você não precisa fazer nada. Existem pessoas que não gostam de você. Isso é uma verdade, é uma realidade. Só porque a pessoa olhou para você, viu você em algum lugar, não gosta daquela pessoa. Não gosta do fulano. Não gosto dele. Não, mas por que não? Não, porque eu não gosto dele. Então, só por causa disso, nós já temos pessoas que não gostam da gente. A pergunta é, por que eu preciso aumentar a oposição à minha imagem? Então, fica a reflexão para você aqui, uma reflexão de vida mesmo, profissional, do você identificar o seu motivo e também o fortalecer a sua imagem como profissional, como esposo, como homem, como mulher, como marido, como namorado, como noivo, como médico, como enfermeiro, como advogado, como profissional liberal, como um jurista, enfim, fortaleça a sua imagem. Fazer amigos é muito melhor do que fazer inimigos. Quem tem mais amigos é mais feliz. Isso é fato. Espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, comente. E pode ser que nós façamos outros conforme a demanda. Aqui eu só repito, foi apenas um pedido de amigos meus para dar essas dicas iniciais de como fazer essa conversa e essa abordagem inicial com profissionais e diante de uma conversa crucial. Espero ter ajudado. Até a próxima. Um grande abraço.